Olá pessoal, bom, nesse vídeo agora nós vamos conversar, né, vamos tratar aqui de um tema também de suma importância, ok? Que é a investigação criminal, mais precisamente o inquérito policial, perfeito? Bom, vamos lá. Só quando a gente fala em investigação criminal, ok? Nós, antes de qualquer coisa, para tratar do inquérito policial, a gente precisa compreender o nosso sistema de persecução criminal no Brasil. Mas antes disso, precisa entender o que é persecução criminal. Então, o que vem a ser persecução criminal? Persecução criminal, pessoal, é o conjunto, ok? É o conjunto de atos, de procedimentos, de processos realizados pelos órgãos oficiais do Estado, voltados para investigação, elucidação e responsabilização criminal, bem como execução da pena. Então, todo movimento estatal, todo movimento do Estado, através dos seus órgãos oficiais, voltados a investigar crimes, apurar condutas e responsabilizar criminalmente, bem como executar essa pena, é o que nós chamamos aí de persecução criminal. Mas focando na nossa disciplina relacionada então à fase pré-processual de investigação e à fase processual, vamos então poder dividir o nosso sistema de persecução criminal. E na verdade ele vai ser chamado de sistema bifásico. Então, a persecução criminal brasileira, ela é considerada pela doutrina como uma persecução bifásica, perfeito? Por quê? Porque ele é compreendido, nossa persecução criminal, em dois momentos. No momento de investigação prévia e no momento processual, na fase da ação penal. Então nós vamos ter, no primeiro momento, a investigação, preciso investigar os fatos, eu preciso investigar a autoria, preciso elucidar a autoria, colher elementos de materialidade, enfim, elucidar todas as questões relacionadas ao modo, à dinâmica do crime, certo? Então esse é um primeiro momento, o momento da investigação. No segundo momento, nós vamos ter um momento, a fase judicial, ok? Nessa fase judicial, ela é logo após, então, o fim da investigação, quando ali o Ministério Público propõe, ou o querelante na queixa-crime, na ação penal privada, propõe a ação penal, perfeito? Então, a fase judicial vai ter início quando eu tenho o oferecimento da denúncia ou da queixa, perfeito? Então, vamos estruturar o nosso sistema de persecução criminal em um sistema bifásico. No primeiro momento, a investigação prévia, no segundo momento, a ação judicial. Perfeito? Mas para nós aqui, nessa nossa aula, nós vamos começar tratando, portanto, o nosso objeto de estudo será o inquérito policial. Ao final dessa aula, eu espero então que a gente chegue, a gente consiga então trazer o objetivo da aula, que o aluno consiga compreender o que é o inquérito policial, qual é o objeto de estudo do inquérito policial, qual é o elemento essencial do inquérito policial, a finalidade do inquérito e as características do inquérito policial, bem como consiga compreender e entender, na verdade, o conjunto de normas descritas no Código de Processo Penal que tratam ali do inquérito policial. Bom, então, antes de nós começarmos a tratar do inquérito policial, eu quero dizer para vocês e pedir para que vocês possam abrir o código depois, aí fica aqui um compromisso, uma atividade para vocês, que vocês possam depois abrir o Código de Processo Penal de vocês e ler do artigo 4º, ok? Até o artigo 4º, até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Vai trazer para nós ali todas as regras aplicáveis ao inquérito policial, perfeito? Então vamos lá falar sobre o inquérito policial, começar então a conceituar. É importante a gente entender então o que é o inquérito policial, perfeito? Então, queridos, o inquérito policial, resumidamente, seria então um conjunto de atividades, ok, desenvolvidas concatenadamente, ou seja, de forma organizada, por órgãos do Estado, ok, a partir de uma notícia-crime. Então, o inquérito policial é o conjunto de atividades realizadas pelo Estado através de uma notícia-crime, certo? E aí o inquérito policial tem um caráter prévio, ok? Então essas investigações elas são prévias, ok? De natureza preparatória em relação ao processo penal. E tem por finalidade averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente criminoso, perfeito? Então,
Vejam só, o inquérito, a partir dessa perspectiva, o conceito então, que a gente pode trazer para vocês é que ele é um conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado a partir de uma notícia-crime, com caráter prévio de natureza preparatória com relação ao processo, e que pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente criminoso, com a finalidade última de justificar o processo ou não. Perfeito? Então, a partir desse conceito, esse conceito trazido ali pela doutrina do professor Auri Lopes Júnior, nós podemos perceber, então, que o inquérito ele vai ter ali alguns elementos essenciais. O primeiro elemento importante que eu gostaria de identificar nesse conceito com vocês é que o inquérito policial ele é realizado por órgãos do Estado, perfeito? Então nós não vamos ter, de forma alguma, inquérito policial realizado por exemplo, pessoas particulares. Nós podemos ter, e aí vamos falar sobre isso em uma oportunidade futura, a investigação criminal defensiva, que é a investigação criminal realizada pelo réu, pelo acusado. Ele pode contratar um detetive particular, enfim, para fazer uma investigação em benefício da defesa, mas isso a gente vai analisar mais à frente. Mas o que importa para nós é que o inquérito policial ele é obrigatoriamente dirigido por órgãos do Estado, perfeito? E mais, só vai existir inquérito policial a partir da notícia de um crime. Veja, eu não posso iniciar uma investigação sem ter o noticiamento, enfim, a informação de que ocorreu um crime. Na verdade, não faz o menor sentido eu investigar algo se eu não tenho certeza de que ocorreu um crime, perfeito? Então, eu preciso, portanto, ter a identificação, a notícia da ocorrência de um crime para, a partir de então, iniciar uma investigação, perfeito? E mais, a partir desse conceito, a gente consegue perceber que o inquérito policial, em relação à ação penal, ele é prévio, ok? Ele é prévio e tem uma natureza preparatória, ok? Então o inquérito policial ele serve para preparar essa futura ação penal, certo? É através do inquérito policial que eu vou verificar a necessidade ou não de ação penal, perfeito? Porque no inquérito policial nós vamos então formar a justa causa para a ação penal, perfeito? Bom, então visto então o conceito, é importante a gente avançar com vocês e trabalhar um outro ponto importante. Além do conceito, qual é o fundamento de existência do inquérito policial? Afinal de contas, para que existe inquérito policial? Quando a gente fala em fundamento, a gente está querendo nada mais ou menos do que responder essa pergunta. Para que existe inquérito policial? Qual é o fundamento de existência? Perfeito? E aí, pessoal, o fundamento de existência do inquérito policial, a doutrina, vai dizer que o inquérito policial tem 3 funções primordiais, ok? Então, fundamento de existência, nós vamos ter 3 funções essenciais do inquérito policial. A primeira é que a investigação criminal tem por fundamento a investigação de um fato oculto, perfeito? Só vou investigar aquilo que eu não conheço. Por isso, obrigatoriamente, o inquérito policial tem essa natureza, tentar trazer à luz algo que está oculto, tentar averiguar, ok, investigar algo que está oculto, ou seja, eu tenho notícia de um crime, mas eu tenho como ocultos aí a autoria. Eu preciso descobrir quem é o autor desse crime. Eu tenho como oculto, por exemplo, as circunstâncias em que esse crime ocorreu. Para isso, eu preciso de inquérito policial, para trazer à luz aqueles elementos relacionados ao crime que estão ocultos. Perfeito? Segundo elemento, segunda característica, segundo fundamento, perdão, de existência do inquérito policial é que o inquérito policial também possui uma função simbólica. Então, o segundo fundamento do inquérito policial é a função simbólica. Em que sentido? O inquérito policial, ele, ao ser iniciado, o Estado, através dos seus órgãos de persecução criminal, ao investigar um crime, ao demandar uma investigação, ok? Ele traz para a sociedade, ele traz para o coletivo, ok? A visibilidade no sentido de que, olha, o Estado está investigando os crimes. O Estado está preocupado em apurar os crimes. Portanto, essa visibilidade demonstra que o Estado tem interesse total, ok, em elucidar os crimes, em elucidar os fatos aparentemente criminosos. Perfeito? Então, essa função simbólica é de mostrar a atividade do Estado investigando. Perfeito? Por fim, e a terceiro e último fundamento de existência do inquérito policial é justamente o filtro processual. Então anotem aí, o inquérito policial funciona como um filtro processual. Em que sentido? Uma vez que o inquérito policial tem por finalidade investigar
condutas aparentemente criminosas e que estão ocultas, o inquérito policial, então, vai filtrar, é a partir da investigação que a polícia, os órgãos de investigação, vai filtrar aquilo que realmente é crime daquilo que não é crime. O que pode acontecer de chegar ao conhecimento da autoridade policial uma notícia crime de um determinado fato. E no desenrolar das investigações, o delegado de polícia ele percebe que aquilo ali não é crime, que a forma como aquilo foi relatado para o delegado de polícia não condiz com a verdade. Então veja, o inquérito policial, nesse momento, atua como um filtro. Porque, passando pelo inquérito policial, vai sobrar ao final dele somente aquilo que de fato for crime e que de fato merece a atenção do Estado. Então, portanto, o último fundamento de existência do inquérito policial é de filtragem processual. Então, o inquérito policial, pessoal, ele evita acusações infundadas. O inquérito policial evita, portanto, acusações infundadas. Por quê? Porque o inquérito policial visa reunir elementos então que justifiquem, ok? Que justifiquem uma ação penal. Então o inquérito policial ele tem por compromisso, por finalidade, analisar o fumus commissis delicti, ou seja, indícios do cometimento de um delito, indícios de um cometimento de um crime. Se ao final do inquérito o delegado de polícia, a autoridade responsável pelas investigações não consegue chegar à conclusão da ocorrência de um crime de sua autoria, isso não vai então ter, essa investigação não vai ter sucesso, não vai resultar em uma ação penal. Por quê? Porque ocorreu uma filtragem, portanto, aí no inquérito policial, e o inquérito policial serve, portanto, aí com essa finalidade de evitar acusações infundadas, perfeito? Então, primeiro ponto, então, conceito de inquérito policial. Segundo ponto, fundamentos de existência. Lembrando que os 3 fundamentos de existência são, primeiro, investigação de um fato oculto, segundo, a função simbólica do inquérito policial, e terceiro, o filtro processual, buscando então evitar acusações. Avançando, nosso próximo tópico aí, vamos falar sobre a natureza jurídica do inquérito, perfeito? Vamos falar sobre a natureza jurídica do inquérito. Pessoal, afinal de contas, qual é o fundamento jurídico, a natureza jurídica? A gente fala em natureza jurídica, ok? Nós estamos falando num elemento essencial do inquérito policial. Então, a natureza jurídica processual, é importante dizer que inquérito policial não é processo, ok? Então, anotem aí, inquérito policial não tem natureza judicial, inquérito policial não é processo, ok? Afinal de contas, então já que inquérito policial não é processo, o que o inquérito é? O inquérito é um procedimento. Diferencie, portanto, processo de procedimento. Processo, nós falamos em processo quando nós temos a atuação do poder jurisdicional. Então, a função judicante, a função jurisdicional, perfeito? Confere então ao processo o contraditório, a ampla defesa, perfeito? Já o procedimento não se confunde com processo. Então, qual seria, então, portanto, a natureza jurídica do inquérito policial? O inquérito policial possui uma natureza investigatória, administrativa e pré-processual. Investigatória, porque o inquérito policial não tem por finalidade responsabilizar criminalmente ninguém. Isso quem vai fazer é o processo criminal. Administrativa, porque o inquérito policial não é presidido pelo Poder Judiciário, pelo juiz. O inquérito policial é presidido por um órgão de polícia, vinculado lá ao Poder Executivo, que é então a Polícia Judiciária, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil Estadual, perfeito? Então, o inquérito policial é um procedimento investigatório administrativo. Por fim, o inquérito policial é pré-processual. Então a gente chega à conclusão que a natureza jurídica do inquérito ela é investigatória, administrativa e pré-processual. Então o inquérito policial não é judicial. O inquérito policial é um procedimento administrativo prévio. Perfeito?
Então, o inquérito policial é um procedimento investigativo, administrativo e pré-processual. Perfeito? Então, importante também dizer aqui, falando sobre a natureza jurídica do inquérito policial, que a polícia judiciária, okay, a polícia judiciária, ou a polícia civil estadual, as polícias civis, a polícia federal, ok, ela tem autonomia. Okay? Então, o delegado de polícia na investigação, ele exerce o controle do inquérito policial. Então, ele tem discricionalidade para presidir o inquérito policial. Mas essa discricionalidade, lógico, ela é regrada, então ela depende, ok? Ela vai estar ali controlada pela lei. O delegado de polícia tem discricionalidade nos limites da lei. Importante dizer também que o delegado de polícia, o inquérito policial, né, o delegado de polícia, ele não pode tudo. Existem algumas situações do inquérito policial que demandam a intervenção do Poder Judiciário, okay? Porque existe uma coisa chamada cláusula judicial. Então existem algumas atividades de natureza investigatória que o delegado de polícia não possui liberdade por ele mesmo fazer. Exemplo, nós temos então medidas que dependem de intervenção judicial. E aí eu vou trazer como exemplo vocês a busca e apreensão do delegado de polícia. Não pode ele mesmo fazer uma busca e apreensão. Ele precisa então fazer então ali o requerimento ao juiz, enfim, fazer a representação para o juiz que determine ali a busca e a apreensão. Perfeito? O delegado de polícia também ele não pode determinar prisão preventiva de ninguém. O delegado de polícia ele vai representar e o juiz vai deferir ou não essa prisão preventiva. Perfeito? Bom, continuando, pessoal, nós vimos então o conceito, vimos o fundamento do inquérito policial e vimos a natureza jurídica do inquérito policial. Vamos então falar sobre o objeto, ok? O objeto e o destinatário do inquérito policial. Afinal de contas, qual é o objeto do inquérito policial? Sobre o que o inquérito policial se preocupa. Então, o objeto do inquérito policial é o fato constante da notícia crimes, ou seja, o fumus commissi delicti. Então, o objeto do inquérito policial é o fato aparentemente criminoso. Todas as diligências praticadas durante o inquérito policial, pessoal, estão voltadas a investigar materialidade e autoria. Portanto, o objeto do inquérito policial é investigar os fatos constantes da notícia crime, investigar o fato aparentemente criminoso. Então, todas as atividades de investigação estão voltadas a descobrir, a elucidar materialidade e autoria. Perfeito? Materialidade e autoria do crime. Então, eu preciso descobrir a prova da ocorrência do crime e o seu possível autor. Ok? É importante dizer também, pessoal, que o inquérito policial não busca a prova concreta de autoria e materialidade. Por quê? A prova concreta de autoria somente será exigida no curso da fase judicial. Então é no curso do processo criminal, onde vai ter o contraditório, a ampla defesa, ok? Ali sim, nós teremos provas, ali exige-se, portanto, a certeza, porque eu não posso condenar ninguém tendo provas duvidosas, havendo dúvida, a dúvida prevalece ao réu, princípio constitucional do indúbio pro réu. Então, na dúvida, eu devo absolver. Mas aqui no inquérito policial, o que se busca aqui não é a prova da certeza para a acusação. Por isso é que o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz não pode fundamentar a sua decisão com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial. O artigo 155 do Código de Processo Penal, portanto, diz a nós que o juiz não pode utilizar o inquérito policial para condenar ninguém. O juiz precisa, portanto, para condenar alguém, ter provas. Ok? Ter provas. E provas aqui, dizemos, aquelas produzidas em contraditório e ampla defesa, na presença do juiz, com a presença do defensor. Perfeito? Então, atenção, juiz de direito não pode condenar ninguém com base exclusivamente no inquérito policial. Então, essa prova, por assim dizer, que nós conseguimos aqui no inquérito policial, e corrigindo, não vamos dizer provas, chamamos de elementos de informação. Então, no inquérito policial, nós não vamos, pessoal, produzir provas, nós vamos produzir
elementos de informação. E esses elementos de informação precisam passar pelo filtro processual para que possam, então, ser chamados de provas. Então, uma testemunha ouvida em inquérito policial precisa ser ouvida em fase judicial. Por quê? O juiz não pode considerar o depoimento daquela testemunha se esse depoimento não for confirmado no curso do processo judicial. Portanto, durante a investigação prévia, nós temos elementos de informação. Então, é tecnicamente errado nós dizermos que o inquérito policial produz prova, ok? Então, o inquérito policial não produz prova, produz elementos de informação. O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe o juiz a condenar alguém somente com base nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar. Perfeito? Então, o objeto no inquérito policial, portanto, é a investigação do fato aparentemente criminoso, a investigação do fato aparentemente criminoso, conhecido através da notícia crime. Perfeito? Bom, o destinatário do inquérito policial, pessoal, ele vai ter então aí dois destinatários, perfeito? Então a doutrina vai dizer mais ou menos que nós temos dois destinatários do inquérito policial, ok? Então o destinatário primário do inquérito policial é o órgão de acusação, ok? Então o destinatário primário do inquérito policial é o órgão de acusação, ou seja, terminado o inquérito policial, ele é encaminhado para o órgão de acusação. E aí o órgão de acusação, o Ministério Público, tendo esse inquérito policial em mãos, ele vai formar então ali a sua certeza ou não do crime, ok? Então o inquérito policial serve para o Ministério Público formar a sua convicção para oferecer ou não a denúncia. É o que nós chamamos de justa causa. O Ministério Público, portanto, precisa formar a justa causa para o oferecimento da denúncia. Perfeito? Então, o destinatário primário do inquérito policial é o Ministério Público, é o órgão de acusação. O destinatário secundário do Ministério Público, do inquérito policial, é o juiz da causa. Perfeito? Por quê? O juiz da causa, ele então, a partir também do inquérito policial, ele vai poder, logicamente, a partir das informações trazidas pelo órgão de acusação, poderá ali melhor analisar, averiguar o fato aparentemente criminoso. Lembrando que, como eu disse no vídeo anterior, em razão da Lei 13.964/2019, a regra, ok, é a de que o inquérito policial não acompanha a ação penal. Perfeito? Então deveria se estabelecer desse modo, mas infelizmente o ministro Luiz Fux suspendeu a implementação das medidas garantias, então, portanto, o inquérito policial continuará sendo anexada à denúncia, acompanhando ali a denúncia e fazendo parte dos autos do processo criminal. Perfeito? Então, o destinatário secundário é o juiz da causa. Perfeito? Avançando, vamos tratar agora dos prazos no inquérito policial. Vamos tratar, portanto, dos prazos no inquérito policial. Perfeito? Bom, os prazos para a conclusão do inquérito policial poderão, então, ocorrer em duas situações. Então, a gente precisa estabelecer aqui um elemento essencial para o estudo dos prazos do inquérito policial. E quais são esses elementos? A liberdade ou a prisão do investigado. Então, se o investigado estiver solto, o inquérito policial vai ter um determinado tempo para terminar. Se o investigado estiver preso, o inquérito policial vai ter um outro tempo para terminar. Então, o inquérito policial ele tem que ter início, meio e fim. Um procedimento de investigação precisa ter início, meio e fim. Vamos lá, então, ver quais são os prazos, ok, para conclusão do inquérito policial. O primeiro prazo que eu quero trazer para vocês é a regra geral, ok? Aquilo que está lá no Código de Processo Penal, no artigo 10. Vamos lá, então, para o artigo 10, para a gente entender ali a regra geral dos prazos para a conclusão do inquérito policial. Olha o que diz o artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando um prazo nesta hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto mediante fiança ou sem ela. Perfeito? Então, atenção. O prazo para conclusão do inquérito policial, estando o investigado, preso,
ok? É de 10 dias. Estando o investigado solto, o prazo é de 30 dias. Atenção a esses prazos. Prazo de 10 dias estando preso, 30 dias estando solto. Perfeito? Bom, seguindo aí, quanto ao segundo prazo que eu quero trazer para vocês, então, os prazos agora para o inquérito na Justiça Federal. Então, esse prazo que eu trouxe para vocês do artigo 10 do Código de Processo Penal, ele é o prazo geral, aplicável, portanto, em sede de justiça estadual. Mas a lei, ok? A lei 5.010/66, ela traz um prazo diferente para os inquéritos policiais, ok? Cuja responsabilidade de julgamento é da Justiça Federal, ok? Então, os crimes de competência da Justiça Federal, o inquérito policial tem prazos diferentes. Vamos a eles? Então, na lei 5.010/66, nós vamos encontrar aqui, lá no artigo 66 dessa lei, diz que os inquéritos de responsabilidade da Justiça Federal, portanto, da Polícia Federal, eles devem ser concluídos em 30 dias se o réu estiver solto. Então, portanto, é o mesmo prazo da Justiça Comum. Então, na Justiça Federal, estando o acusado preso, o inquérito policial deve ser concluído em 15 dias. Estando solto, 30 dias, mesmo prazo da Justiça Comum. Estando preso, 15 dias. Então, olha a diferença. Lá na Justiça Estadual, o inquérito policial deve terminar em 10 dias. Aqui na Justiça Federal, o inquérito policial deve terminar em 15 dias se ele estiver preso. Então não confundam. Na Justiça Estadual, solto 30 dias, preso 10 dias. Na Justiça Federal, solto 30 dias, preso 15 dias. Portanto, artigo 66 da Lei 5.010 de 66. Perfeito? Seguindo, um terceiro e último prazo que eu quero trabalhar com vocês é o prazo estabelecido pela Lei 11.343, é a Lei de Tóxicos, a lei, ok? Lei 11.343 de 2006. Ela traz no seu artigo 51 prazos também diferenciados para a conclusão de inquérito policial para aqueles investigados pelos crimes de tráfico de drogas, okay? Enfim, associação ao tráfico, todos aqueles crimes previstos na Lei 11.343 de 2006. Vamos a eles então? O artigo 51 da Lei 11.343 de 2006 vai dizer que o réu, o investigado, portanto, estando solto, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 90 dias. Então, estando solto, o inquérito policial deve ser concluído dentro do prazo de 90 dias. Estando preso, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias. Perfeito? Então, atenção, Lei 11.343 de 2006, Lei de Tóxicos, ok? Então, estando, portanto, solto, prazo de 90 dias. Estando preso, prazo de 30 dias. Perfeito? Então, finalizamos aí em relação aos prazos do inquérito policial. Avançando, vamos tratar agora sobre as características, ou alguma doutrina, ou outra vai chamar isso de princípios. Então, a depender do livro que você estiver adotando, alguns autores vão dizer, olha, que tudo isso que a gente vai tratar agora são os princípios do inquérito policial, outra parte da doutrina vai dizer que nós estamos tratando de características. Eu prefiro dizer que nós estamos tratando das características do inquérito policial. Vamos a elas? Então, a primeira característica importante que eu quero mencionar com vocês a respeito do inquérito policial é que o inquérito policial ele é um procedimento escrito. Então, primeira característica, ele é escrito. É o que diz o artigo 9º do Código de Processo Penal. Vamos ler lá o artigo 9º do Código de Processo Penal para a gente entender melhor isso aqui. Olha o que diz o artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pelas autoridades. Ok? Então, o artigo 9º diz para nós que o inquérito policial, obrigatoriamente, ele é escrito, ele deve ser documentado, perfeito? Tudo que é apurado em sede de inquérito policial precisa ser documentado, perfeito? Importante informação. Quando falamos em documento também, pessoal, nós estamos falando em mídias de áudio, de vídeo, perfeito? Então eu posso documentar vídeos, por exemplo, salvar num pendrive, no CD, e tudo isso vai ser documentado, perfeito? Vai ser gerado, então vai ser documentado e incluído em um inquérito policial, incluído ali nos autos do inquérito policial. Primeira característica, portanto, o inquérito policial ele é escrito, ok? Então, mas é importante dizer que o artigo 9º, ao estabelecer ali que o inquérito policial ele é escrito, ele traz para nós, então, um ato de formalização, ok? Então, a lei ela exige que o inquérito policial seja documentado, ou seja, que ele preencha, então, a forma escrita,
perfeito? Bom, temos exceção a essa documentação aí, a gente vai encontrar no artigo 405, parágrafos 1º e 2º do CPP, a possibilidade da gravação magnética, ou seja, vídeo e áudio de depoimentos. Então, como eu disse, eu posso, ao invés de fazer o termo de depoimento, a pessoa ir depondo e eu ir digitando tudo que ela está fazendo, eu posso colocar uma câmera na frente dela, ela é chamada até a polícia para prestar o seu depoimento, é ligada uma câmera e ela fala, presta o seu depoimento ali, e aí tudo isso é documentado como? Salvado em uma mídia ou num pendrive e juntado ali no inquérito policial. Perfeito? Seguindo. Segunda característica do inquérito policial, o inquérito policial ele é sigiloso. Então anotem aí, sigilosidade é a próxima característica do inquérito policial. Então, para a gente ver a sigilosidade, a gente vai precisar então aqui ler o artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, o artigo 20 traz para nós então aí a característica da sigilosidade no inquérito policial. Olha o que diz o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, ok? Então, atenção, o delegado de polícia ele deve zelar pelo sigilo das investigações. Então, a investigação, o inquérito policial, ele é sigiloso, perfeito? Então, anotem aí, sigilosidade é aí a próxima característica do inquérito policial. Então, essa regra, ela é disposta, ela é prevista no artigo 20 do Código de Processo Penal, perfeito? Então, pessoal, quando a gente fala em sigilo no inquérito policial, a doutrina, então, vai classificar esse sigilo em dois momentos. Nós vamos ter o sigilo interno e o sigilo externo, perfeito? Então veja, o sigilo ele busca, pessoal, dar eficácia às investigações criminais, perfeito? E aí quando falamos em sigilo interno, ele não se baseia, ok? O sigilo interno, ele não se aplica ao Ministério Público e à defesa. Quando falamos então em sigilo interno, nós estamos falando na possibilidade, ok? De ter acesso aos elementos do inquérito policial, ter acesso ao inquérito propriamente dito. Perfeito? Veja, sendo sigiloso, o inquérito policial ele não pode ser publicado para terceiros, diferente de um processo. Por exemplo, se você quiser ir em qualquer vara criminal numa determinada comarca e falar, olha, eu quero dar uma olhada em qualquer processo aí, você tem direito, porque ali nós temos a publicidade do processo. Perfeito? Já no inquérito policial, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse inquérito. Então nós estamos falando de sigilo interno, perfeito? Então sigilo interno diz que não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse inquérito policial. Mas atenção, o sigilo interno não se aplica ao Ministério Público e não se aplica ao advogado do acusado, perfeito? Importante dizer também que o inquérito policial, qualquer advogado, ok? Então a Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB, garante o livre acesso do advogado, da advogada, a todos os elementos de investigação, ok? Então o advogado, a advogada, eles não precisam, atenção, advogado e a advogada, não precisam de ter procuração para ter acesso ao inquérito policial. Então, o inquérito policial, via de regra, o advogado, a advogada tem acesso amplo a ele. Logicamente, temos exceção. Se esse inquérito policial estiver em segredo de justiça, sigilo, somente o advogado com procuração poderá acessar o inquérito policial. Então, atenção, inquérito policial, qualquer advogado, qualquer advogada tem acesso, com exceção daqueles inquéritos que estejam afetados pelo segredo de justiça, pois aí, somente com procuração, o advogado ou a advogada poderá ter acesso. Mais ainda, falando sobre a sigilosidade interna em relação aos advogados, é importante mencionar a súmula vinculante número 14. O STF, na súmula vinculante número 14, garante o direito de acesso ao advogado aos elementos já documentados, ou seja, a súmula vinculante diz, olha, é direito do advogado ter acesso aos elementos de informação, ter acesso ao inquérito policial, de tudo aquilo que já foi documentado. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, alguma investigação em andamento, alguma diligência em andamento, imagine uma interceptação telefônica. O delegado pode ocultar do advogado essa informação. Ele não precisa dizer para o advogado que, olha, existe uma interceptação telefônica em andamento. Isso pode, eventualmente, prejudicar a investigação. Então, se eu tenho alguma diligência sigilosa em andamento, isso pode ser ocultado do advogado. Mas o restante, tudo que já tiver documentado, o advogado tem acesso. Perfeito? É o que diz lá a súmula vinculante 14.
perfeito? Então, tudo que estiver documentado, o advogado tem acesso. O delegado de polícia não pode inventar, trazer embaraços para que o advogado tenha acesso ao inquérito policial. Tudo que estiver documentado, o advogado, a advogada tem acesso no inquérito policial. Então, atenção, a sigilosidade interna não se aplica ao advogado, não se aplica ao Ministério Público. Muito importante isso, ok? Então, súmula vinculante 14, direito de acesso dos advogados a todos os elementos já documentados. E mais, caso o delegado de polícia, ok, negue, sem justo motivo, o acesso dos autos do inquérito policial ao advogado, ele pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Então, violar prerrogativas de advogado constitui crime de abuso de autoridade. Perfeito, pessoal? Vamos falar agora da sigilosidade externa. A sigilosidade externa, portanto, na verdade, o sigilo externo ele busca evitar a exposição do indiciado, do investigado indevidamente, ok? Ou seja, através do sigilo externo, há então uma proteção para que as informações do inquérito policial não sejam expostas, por exemplo, exploradas midiaticamente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que está sendo investigada. Precisamos lembrar que existe o princípio constitucional da presunção de inocência, que se aplica também no inquérito policial, tanto no inquérito quanto na ação penal, o princípio da presunção de inocência. Então, preciso evitar que ocorra uma exploração midiática, que várias pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo investigado, com duas funções. Primeira, proteger a investigação, ok? Porque é somente o sigilo que garante a eficácia da investigação. E segundo, proteger mesmo a identidade da pessoa investigada, para evitar essa exposição midiática, ok? Então, atenção, sigilosidade, então se divide em sigilo interno e sigilo externo, perfeito? Continuando aí, pessoal, vamos falar então sobre a indisponibilidade. O artigo 17 do Código de Processo Penal traz para nós então a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Vamos ler o artigo 17, diz o seguinte: a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Então, atenção, delegado de polícia não arquiva inquérito policial. Quem pode arquivar inquérito policial é o juiz de direito, perfeito? A requerimento do Ministério Público ou da Defesa. Então, o delegado de polícia não tem autonomia, não tem a autorização legal para determinar arquivamento de inquérito policial. Portanto, o inquérito policial aí para o delegado de polícia, ele é indisponível, perfeito? O delegado de polícia não pode dispor, não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Então, a autoridade policial não pode, de modo algum, determinar o arquivamento. Então, essa regra então está prevista no artigo 17. Uma vez iniciado o inquérito policial, ele obrigatoriamente deverá ser concluído pelo delegado, mediante o relatório e encaminhá-lo para o juiz competente. Então, o delegado de polícia, uma vez iniciado o inquérito, ele tem que ir até o final. Não estou dizendo que ao final ele precisa autuar alguém. Ao final ele pode simplesmente, no despacho de conclusão dele, dizer, olha, as investigações chegaram à seguinte conclusão, de que não há crime. Mas ele precisa ir até o final, ele precisa concluir esse inquérito policial e encaminhá-lo para a justiça, perfeito? Então, indisponibilidade, regra então de que o delegado de polícia não pode determinar arquivamento, ok? Próxima característica, inquisitoriedade, ok? Então, o inquérito policial é considerado inquisitivo, ok? Por quê? Porque ele não admite contraditório amplo e defesa, ok? Então, o inquérito policial, no contraditório, nós não temos, no inquérito policial, nós não temos contraditório e ampla defesa, que nós vamos ter lá na fase judicial. Então, aqui, o delegado de polícia, ele age de forma discricionária, ele age dentro da legalidade, claro, mas ele vai encaminhar o procedimento investigatório de acordo com aquilo que ele achar conveniente para a investigação. Logicamente que a defesa pode ali fazer requerimentos, pode solicitar o oitivo de determinada testemunha ao delegado de polícia, a defesa pode atuar, mas a regra é que não há contraditório, não há ampla defesa no inquérito policial. Portanto, característica da inquisitoriedade, perfeito? Inquisitorialidade é então aí a nossa quarta característica do inquérito policial, perfeito? Seguindo, o inquérito policial, próxima característica da oficialidade, perfeito? Então a regra contida no artigo 4º do Código de Processo Penal, perfeito? E artigo 144, parágrafo 1º e parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos lá ler o artigo 4º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, artigo 4º do Código de Processo Penal diz o seguinte, vamos lá ele, artigo 4º diz: a polícia judiciária
será exercida pelas autoridades policiais no território, nas suas respectivas circunscrições, e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Então, quando a gente fala em oficialidade, okay, nós estamos dizendo que existe um órgão oficial, existe um órgão específico para o inquérito policial. E esse órgão é a Polícia Judiciária. Perfeito? Então anotem aí a regra contida, então, portanto, no artigo 4º do Código de Processo Penal e artigo 144, parágrafo 1º e artigo 4º da Constituição Federal. Mais ainda, anotem, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013. A Lei 12.830 de 2013 é a lei que trata do delegado de polícia. A lei que ali regulamenta a função, a atividade do delegado de polícia. Então anotem, Lei 12.830 de 2013, parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 4º do Código de Processo Penal e artigo 154, parágrafo 1º e 4º da Constituição Federal. Traz para nós, então, a oficialidade. Então, a oficialidade, portanto, é a característica de que existe um órgão oficial responsável pela direção do inquérito policial. Por fim, o inquérito policial tem a característica de ser dispensável. Ok? Então, anotem aí. O inquérito policial, ok? Ele diz que o inquérito policial tem a característica de ser indispensável. Por quê? Porque ele ser dispensável, perdão. Por quê? O inquérito policial ele não é obrigatório para a ação penal. Eu posso iniciar a ação penal sem a presença de um inquérito policial. Vamos supor que eu, enquanto promotor de justiça, chega ao meu conhecimento a ocorrência de um crime e junto com essa notícia-crime, chega ao meu conhecimento vários documentos, ok? Vários documentos, várias provas ali que me dão certeza da ocorrência do crime, me indicam quem é o autor do crime. Eu vou precisar de um inquérito policial? Não. Se eu já tenho elementos suficientes para acusar alguém, eu posso acusar. Portanto, o inquérito policial ele é dispensável. Eu posso dispensar o inquérito policial se eu já tiver elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. É o que diz lá o artigo 39, parágrafo 5º e artigo 40 do Código de Processo Penal. Porque lá faz referência a peças de informação. Então, se eu não tenho, eu já tenho elementos suficientes para oferecer uma denúncia, oferecer uma queixa, eu posso dispensar o inquérito policial. Dispensando o inquérito policial, eu ofereço a denúncia, ofereço a queixa com aquilo que eu já tenho, ok? Então anotem aí, portanto, o inquérito policial ele é dispensável. Perfeito? Pessoal, terminamos aqui então nessa aula as características do inquérito policial. Numa próxima oportunidade, nós vamos começar a estudar a análise dogmática dos atos de inquérito policial. E aí vamos então comentando do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Então ficamos aí com esse apanhado geral, um resumo, né? Na verdade, uma introdução sobre o inquérito policial, sua característica, enfim, os elementos de identificação. E aí na próxima aula nós vamos tratar sobre o inquérito policial a partir de uma análise dogmática, ou seja, o desenrolar do inquérito policial, do início até o fim. Como se inicia o inquérito policial, quais são os atos praticados no curso do inquérito policial e como se encerra o inquérito policial. Perfeito? Então, na próxima aula a gente volta com a análise dogmática do inquérito policial, análise do estudo dos atos do inquérito policial. Atos de início, ato de desenvolvimento e atos de conclusão do inquérito policial. Muito obrigado pela participação. Espero que essa aula tenha sido clara para vocês, que vocês consigam absorver o conteúdo. E até uma próxima. Um abraço.